Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana estamos estudando a lição de número 6, com o título A Promessa de Cura Divina. Esta aula faz parte da revista da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2024, com o título As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista da revista desse trimestre é o nosso pastor Elinaldo Renovato. Então, para você não perder o conteúdo que nós postamos toda semana, diariamente, eu peço a você, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para você ser avisado e também dê o like no gostei, faça parte da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer a leitura agora da introdução da revista, que diz: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que, no plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Então nós precisamos ter isso em mente, que Jesus, ele cura sim, porque ele é o cumprimento da promessa de cura divina para o seu povo. Vamos agora para o nosso mapa mental, onde você tem toda a estrutura da lição de uma forma mais simplificada, para que você tenha então em mãos subsídios para você participar da aula e ministrar uma aula com excelência. Isso é muito importante. Então vamos lá. Partindo do texto áureo, que é o texto base da lição, ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versículo 4. Nós vemos aqui uma promessa sendo anunciada pelo profeta Isaías a respeito de alguém que se levantaria no futuro para carregar todas as nossas enfermidades, nos trazendo saúde, nos dando cura, a cura divina. Olha só, a leitura bíblica em classe, ela será feita em Isaías, capítulo 53, do versículo 1 até o versículo de número 5. Depois, vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 14 a 17. E depois, finalizando a leitura, Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15. Eu oriento a você, se possível, quando você estiver elaborando, meditando para a ministração da aula, ou você que vai participar da aula, faça a leitura pausadamente, selecione palavras que você percebe a compreensão é um pouco mais difícil e depois você procure no dicionário identificar o significado dessas palavras. Também procure fazer a leitura em mais de uma versão de Bíblia, para você ter mais entendimento e compreensão do texto que está sendo lido. Portanto, esta aula que nós apresentamos é uma aula preparatória, ela não substitui a aula presencial. Durante esta aula, peça ao aluno que faça a leitura, você pode dividir em 3 alunos fazendo a leitura de cada texto, ou pedindo que a sua classe você faça a leitura responsivamente. Isso é muito importante, isso aumenta o engajamento entre professor e aluno, isso é muito importante. Partimos para o primeiro ponto. O primeiro ponto, nós vamos então comentar a respeito da promessa bíblica da cura divina. Então nós vamos fazer um panorama a respeito da promessa bíblica da cura divina. E o objetivo desse ponto então é explicar biblicamente, fazendo aí um panorama das promessas da cura divina. No segundo ponto, nós vamos então compreender a origem, identificar a origem e consequência das doenças no mundo. Então, existe uma origem e uma consequência pelo fato de, na atualidade, no mundo todo, nós ainda temos muitas e muitas doenças. Doenças essas que nós vamos ver que existem 2 ordens de doenças. Nós vamos compartilhar isso com você. O objetivo desse ponto, então, é compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. Nós vamos entender a origem e a consequência por causa desta origem. E o terceiro ponto, nós vamos então refletir e nos conscientizar de que Jesus Cristo cura sim. Ele tem poder para curar, para transformar, independente da situação, independente do resultado que o médico deu a você. Jesus tem poder para curar todas as nossas enfermidades. Mas para que nós possamos receber a cura, existem alguns passos que dependem de nós, para que nós consigamos alcançar a cura divina. Então, o objetivo deste ponto é conscientizar você de que Cristo cura
cura sim, ok? E nós vamos então partir para a verdade prática. Então, após todo o estudo desta lição, nós vamos então praticar a verdade que aprendemos nesta aula, que é: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Então tenha isto no seu coração. Não existe enfermidade que o Senhor Jesus não possa curar. Vamos agora para o significado da palavra-chave da lição desta semana, que é cura divina. Nós separamos em 3 línguas diferentes e cada uma delas tem um significado quase que parecido, etimologicamente falando. Então nós vamos partir primeiro do latim. Então, no latim, cura divina se pronuncia curam devenam. E o significado desta pronúncia é uma cura vinda de uma fonte divina, de uma fonte sobrenatural. Já na língua grega, se pronuncia cura divina como teia terapia. Então, teia terapia é o ato de curar, de restabelecer uma pessoa que está doente, que está enferma. Então, é o ato de curar, de restabelecer. Isto na língua grega. E no hebraico, nós temos a pronúncia da palavra cura divina como refuá Elohit. Refuá Elohit, que quer dizer medicina divina ou cura divina. A cura é um processo, entenda bem, a cura é um processo que visa restaurar a saúde física. Então nós temos a cura e a cura divina. A cura em si, então, ela visa restaurar a saúde física, mental e emocional de uma pessoa. Enquanto que a cura divina é um procedimento que nega ou limita a racionalidade médica. Ou seja, é quando o médico chega para você e fala que não tem mais jeito. Aí o Senhor Jesus, através da sua palavra, do Espírito Santo, ele muda o quadro que o médico pintou para você. O médico pintou uma situação final, mas o Senhor Jesus muda esta situação final para uma nova situação, para um novo início. E isso é o quê? É um ato divino, é um ato sobrenatural. A medicina não consegue explicar. Então, cura é o resultado de um tratamento eficaz que elimina doenças, lesões e outros problemas de saúde. Isso é a cura. Agora, a cura divina é uma legitimação de procedimentos que se seguem à denegação ou limitação da racionalidade médica. Ou seja, a cura divina vai além do natural e do racional, porque é sobrenatural, é divino. E não tem como explicar a cura divina, mas nós precisamos e vamos aprender o que nós temos que fazer para alcançar a cura divina em nome de Jesus. Então fique conosco até o final, porque nós vamos aprender grandes lições para a nossa vida. Você que está enfermo, você que recebeu um exame do médico que te deixou desanimado, desanimada, através desta aula, você vai compreender que Deus é poderoso. Jesus cumpriu todas as promessas para te dar a salvação, para curar todas as suas enfermidades. Então fique conosco até o final. Vamos lá, primeiro ponto da nossa lição. Nós vamos explicar a promessa bíblica da cura divina, fazendo um panorama a respeito desta promessa. Então, o comentarista ele dividiu em 3 pontos. O primeiro ponto, ou seja, o primeiro assunto deste ponto é a profecia messiânica de Isaías. Nós sabemos que Deus, ele já havia no início do mundo, no início das coisas, ele já havia traçado um plano para a salvação e também para a cura das nossas enfermidades, ok? Mas nós vemos aqui a promessa sendo anunciada pelo profeta Isaías a respeito de que se levantaria um, e este que iria se levantar, ele curaria todas as nossas enfermidades. Olha só, então, na profecia messiânica de Isaías, capítulo 53, ele apresenta quem? Apresenta o Cristo de Deus, que seria pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Redenção dos nossos pecados e redenção das nossas enfermidades. Vamos ler essa profecia. Isaías, capítulo 53, do verso 1 a 3 diz: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele algum. Aqui ele estava anunciando o Cristo que se levantaria para cumprir as promessas do plano de redenção para a nossa vida, trazendo o quê? Trazendo cura para a nossa alma. A obra do Calvário deveria ser operada de maneira completa, perfeita e plena. Então não poderia ser qualquer pessoa. Bom, olha só, Isaías 53, verso 4 e 5, revela a obra do Calvário, que foi um plano perfeito para o cumprimento da promessa e salvação da humanidade. Isaías 53, verso 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, através do seu sacrifício.
e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a obra do Calvário, ela foi completa, perfeita e plena. Então se a obra do Calvário não fosse nessas condições, ela iria invalidar a promessa que Isaías havia anunciado a respeito de que se levantaria um que assumiria as nossas dores, as nossas enfermidades para nos salvar. Então podemos afirmar que Jesus salva e cura porque ele cumpriu a profecia de Isaías de forma completa, perfeita e plena. Olha só, Mateus capítulo 8, verso 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças, cumprindo a profecia messiânica anunciada pelo profeta Isaías. Segundo assunto, o cumprimento profético no ministério de Jesus. Então nós vimos aqui a profecia messiânica e agora nós vamos ver o cumprimento dessa profecia. Como se cumpriu o ministério profético de Jesus? Ele se cumpriu através da cura dos enfermos e da libertação dos endemoniados. Mateus capítulo 8, verso 14 a 17 diz: e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre o deixou, e levantou-se e serviu-as. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Aqui nestes versos do capítulo 8, nós vemos o início do ministério de Jesus. E ele iniciou cumprindo primeiramente a profecia messiânica do profeta Isaías, curando e libertando os enfermos e os endemoniados. Terceiro assunto, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Então nós vemos a profecia messiânica, o cumprimento no ministério de Jesus e a continuidade deste cumprimento através da Igreja de Cristo, através dos ministros do Senhor Jesus. Porque os ministros oravam e ungiam os enfermos? Qual era o motivo? Ou melhor, o que motivava os líderes da igreja, os apóstolos, orar e ungir os enfermos? Porque criam no poder curador do Senhor Jesus. Por isso que eles oravam e ungiam os enfermos. Então eles oravam com fé, porque criam em Jesus. E eles ungiam, crendo no milagre, crendo na cura, porque eles acreditavam em Jesus Cristo. E Jesus Cristo tinha poder para curar. Olha só, Tiago capítulo 5, verso 14 diz: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo-o com azeite em nome do Senhor. É uma ordenança eclesiástica. Ela se tornou uma ordenança eclesiástica. Todo ministro do Senhor deve orar pelos enfermos e ungir os enfermos. E através do Espírito Santo, através da Santa Palavra, através do poder de Jesus Cristo, o enfermo é curado. Aleluia, glórias a Deus. E também porque os ministros, eles criam no poder transformador do Senhor Jesus. Este é o segundo motivo pelo qual os ministros, os apóstolos e os ministros na atualidade, eles oram e ungem os enfermos. Por quê? Porque acreditam que o poder de Jesus, além de curar, ele transforma, além de libertar, ele transforma. Havia confissão de pecado. Tiago capítulo 5, verso 15 nos confirma: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por isso que os ministros devem orar e ungir os enfermos, em cumprimento à ordenança de Jesus, em cumprimento ao sacrifício que Jesus fez no Calvário para nos dar a redenção. Por isso que todo ministro do Senhor, consagrado ao Senhor, deve orar e ungir os enfermos. Segundo ponto. Neste segundo ponto, agora nós vamos compreender, então, a origem e consequências das doenças no mundo. No primeiro ponto, nós aprendemos a respeito da promessa de cura, a promessa da cura, fazendo um panorama bíblico, a respeito das profecias messiânicas, do cumprimento no ministério de Jesus e a continuidade desta promessa através do ministério dos líderes da igreja. E agora nós vamos, então, compreender a origem, como que surgiu as doenças no mundo. Então nós vemos que Jesus, ele cumpriu a todas as profecias, principalmente a profecia de redenção, salvação e cura. Mas o plano de cura e salvação, ele já havia sido escrito, anunciado pelo próprio Deus. Por causa do quê? Da origem das doenças. E aonde se originou? Lá no Jardim do Éden. Então o nosso primeiro assunto vai tratar a respeito disso. De onde se originou as doenças? Ela se originou no paraíso. Olha que contradição. Paraíso e doença. Ela se originou no Jardim do Éden. Ela remonta os atos de desobediência dos nossos primeiros pais. Desobediência de quem? De Adão e Eva. Então nós vemos que, além do pecado ter entrado
entrado no mundo, nós vemos que através da desobediência de Adão e Eva, as doenças também entraram no mundo. Olha só, Gênesis capítulo 3, verso 2 e 6 diz: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então nós vemos que a origem das doenças veio lá do jardim do Éden. Por causa do quê? Da desobediência da mulher e do homem. Não foi desobediência da mulher. O homem também foi conivente a essa desobediência. Adão, ele teria que assumir a posição de líder e não deixar que isso acontecesse. Mas ele foi conivente. Ele também foi tentado pela serpente, pelo diabo. E por conta disso, eles foram desobedientes à ordem do Senhor, nosso Deus, que lhe permitiu comer de todos os frutos do jardim, menos um fruto só. E por conta disso, originou-se então as doenças no mundo. Olha só, a verdadeira causa das doenças é o pecado. Então, por causa da desobediência, entrou o quê? O pecado no mundo. E o pecado que ele gera? Gera a morte. O pecado gera morte. Então nós vemos que a origem das doenças, ela tem a sua origem na desobediência e no pecado. Por quê? Olha só, Gênesis capítulo 3, verso 9 a 12, diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde está? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha só, o Senhor confrontou a Adão: Olha, eu não te encontrei, onde você está? Adão respondeu: Estava nu e me escondi. Aí Deus falou para ele: Mas como assim? Isso nunca foi um problema? E agora por quê? Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse. Você me desobedeceu. Aí então, como Adão já entendia entre o bem e o mal, o que ele fez? Ele já deu uma desculpa para Deus, falando: não, mas eu só comi porque a mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu, ele transferiu a responsabilidade dele para a mulher, mas ele também tinha responsabilidade a respeito disso. Ele tinha que assumir os erros dele. Mas o que ele fez? Ele deu uma desculpa: não, a mulher que o Senhor me deu como companheira, ela comeu primeiro e depois ela me deu. Ou seja, praticamente ele quis dizer para Deus: eu fui forçado a comer. De forma alguma ele foi forçado. De jeito nenhum ele foi forçado a comer. Ele comeu porque ele também foi enganado pelo diabo. E ele sentiu, ele desobedeceu. Então nós vemos aqui, após a desobediência, deles terem comido o fruto que não deveria, eles então mentiram para Deus. As doenças se originaram, então, da desobediência e pecado. Olha só, a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Então nós vemos que por causa do pecado veio as doenças no mundo e o pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana, incluindo a saúde do ser humano, saúde mental e saúde física. Romanos capítulo 3, verso 9 diz assim: Pois que somos nós mais excelentes? Somos perfeitos? Paulo está querendo dizer: de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão do quê? Debaixo do pecado. E se nós estamos debaixo do pecado, estamos sujeitos a doenças. Por quê? Porque o pecado corrompeu toda a natureza humana. E qual a principal consequência do pecado? É o que diz Gênesis capítulo 5, verso 5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Então, nós vemos que a principal consequência do pecado é a morte, limitando a vida de todo ser humano. Então, o que limita a vida de todo ser humano é a morte. E também houve uma demarcação limitando a vida humana por causa do pecado. Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Por quê? Porque existe uma contenda entre o espírito de Deus e o espírito do homem, por causa da carne, por causa do pecado. Aí o Senhor então anuncia: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Por causa do pecado, Deus limitou a vida de todo ser humano. E terceiro, vamos ver agora a proliferação de doenças. Então nós temos duas ordens a respeito disso, dessa proliferação de doenças no mundo. Uma é a ordem física, doenças cardíacas, diabetes, câncer e muitos outros. E a ordem mental, doenças mentais, que é a depressão, o estresse, a demência e outros. Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 28, versículos 58 e 59. Se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e
permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. Então nós vemos aqui que todo aquele que não obedecer à palavra do Senhor, não entregar a sua vida para o Senhor Jesus, está sujeito então a toda essa maldição de doenças e enfermidades. E vemos aqui doenças, né? A palavra de Deus ela está sendo abrangente, abrangendo doenças e enfermidades físicas e mentais. Todo aquele que não aceita Jesus, que não crê em Jesus, não crê na sua palavra, não busca a santidade de Deus, está sujeito a todas essas maldições. E são enfermidades de ordem física e ordem mental. Também nós temos, em relação à proliferação de doenças, as falsas promessas de cura. Homens e mulheres que têm se levantado na atualidade dizendo que são pessoas que têm o dom de cura divina, são profetas de Deus e têm agido de forma enganando o povo de Deus. Olha só, Mateus capítulo 24, verso 24 diz: porque surgirão falsos cristos, olha aí, falsos cristos. Não é Cristo que cura e salva? É Cristo que cura e salva. Mas Mateus está dizendo que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então nós vemos na atualidade, isso não é de hoje, mas nós temos visto muitas pessoas que se dizem profetas, que se dizem ter o dom de cura divina e têm enganado o povo. E muitas pessoas que estão sendo enganadas estão abandonando tratamentos que estão fazendo por causa de profecias falsas, por causa de promessa de cura divina falsa. Então nós precisamos tomar cuidado. Além das ordens existenciais de doença, nós temos também as falsas promessas de cura. E também nós temos a seguinte situação: o nosso corpo ainda não está plenamente redimido. Nós o seremos plenamente redimidos com o arrebatamento da igreja, quando os nossos corpos forem transformados. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, verso 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós estamos esperando a redenção completa do nosso corpo. E isso ocorrerá quando? Com o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, os nossos corpos serão transformados e se cumprirá a profecia descrita em Apocalipse capítulo 21, onde todo choro será eliminado, toda a enfermidade e toda a dor não existirá mais. É a transformação do nosso corpo. Devemos então zelar pelo templo do Espírito Santo. Uma vez que Jesus, através do seu sacrifício, outorgou para cada ser humano ser o templo do Espírito Santo, então nós, além de sermos templo do Espírito Santo, nós somos sacerdotes desse templo. No Antigo Testamento não existia, os sacerdotes cuidavam de toda a manutenção do templo do Senhor, não deixando que a chama de Deus se apagasse. Então havia escala dos sacerdotes para cuidar das chamas dentro da casa do Senhor, para que a chama de Deus não se apagasse. Como nós somos o templo do Espírito Santo, ele é a chama de dentro de nós. Então nós, como templo, nós também somos sacerdote e precisamos cuidar desse templo. De que forma? De forma física e também de forma mental. Então, saúde física e saúde mental. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então nós precisamos. Não é porque eu recebi a palavra do profeta, não é porque eu fui ungido, oraram pela minha enfermidade, que agora eu vou abandonar tudo e não vou continuar mais o tratamento, não vou mais ao médico, de forma alguma. Nós somos o templo do Espírito Santo, precisamos cuidar. Então você tem que continuar o seu tratamento, você tem que fazer novos exames para comprovar se aquele profeta realmente estava sendo usado por Deus ou estava sendo usado pelo diabo para te enganar. Chegamos ao nosso terceiro ponto da lição desta semana. E neste terceiro ponto, nós vamos nos conscientizar de que Jesus Cristo cura sim. Então, nós fizemos um panorama bíblico a respeito da promessa da cura divina. Depois, nós analisamos as consequências e a origem das doenças no mundo. E agora, nós vamos nos conscientizar de que Jesus Cristo, ele cura sim. Então, se você não é inscrito em nosso canal, eu peço a você, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para você ser avisado quando postarmos novos vídeos e também dê o like no gostei. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários deste vídeo que nós iremos responder a você. Nós respondemos a todos que deixam comentários, que deixam like, a gente responde sim. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver algo que você queira mencionar, escreva lá nos comentários, nós iremos tirar a sua dúvida para te ajudar na preparação da sua aula, na participação da aula da Escola Bíblica Dominical. Participe conosco, faça parte da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical. E vamos lá, Jesus Cristo cura sim. Também este ponto está dividido em 3 assuntos. O primeiro assunto é: a cura divina faz parte do plano de Deus. Quando nós estudamos o panorama bíblico da promessa de cura divina, no ponto primeiro, nós vimos que Deus, quando ele viu que o homem havia desobedecido às suas ordens e pecado,
ele também, naquele momento, ele já traçou o plano da salvação e também um plano para a cura das enfermidades da humanidade. Olha só, nós vemos que o Senhor, ele atuou em toda a história, tanto do povo de Israel como também na igreja de Cristo e até na atualidade de hoje. Deus sempre esteve atuando como um médico para o seu povo. Olha só, Êxodo capítulo 15, verso 26 diz: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor e te sara. O Senhor Deus é o Deus que sara o seu povo. Aqui Deus estava falando com o povo de Israel, mas nós podemos tomar para nós esta promessa de Deus, que todo aquele que se andar nos caminhos do Senhor, se buscar ao Senhor e estiver em retidão com o Senhor, através de Jesus Cristo, receberá a cura divina. E em toda a história do povo de Deus, o Senhor sempre esteve agindo, curando as nossas enfermidades físicas, enfermidades mentais e enfermidades espirituais. O plano divino de Deus fica claro então no ministério de Jesus. Fica claro o cumprimento da promessa de cura divina através do ministério do Senhor Jesus. Porque Jesus ele veio para cumprir toda a lei e trazer cura e salvação para a humanidade. Mateus capítulo 9, verso 35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus, através do seu ministério terreno, ele cumpriu toda a promessa messiânica para a cura divina da humanidade. Segundo, Jesus cura. Então você precisa ter isso em sua mente, no seu coração. Jesus cura. Você não pode ter dúvida. Se você tiver dúvida a respeito disso, de que Jesus cura, se Jesus pode curar ou não, se você tiver dúvida, é porque você não crê no Senhor. Olha só, Jesus ele tem poder curador. Lucas capítulo 6, verso 19 diz: E a toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Jesus exalava poder. E o seu poder era um poder curador, curando todas as enfermidades. Jesus, nós vemos, curou a mulher do fluxo de sangue, onde nós vemos Mateus capítulo 9, versículo 21 e 22. Também nós vemos que Jesus curou o cego de Jericó, registrado em Marcos capítulo 10, versos 51 e 52. Jesus também levantou a filha de Jairo, que já estava morta. E Jesus curou aquela menina da sua enfermidade, trazendo de volta à vida. Registrado em Marcos, capítulo 5, versículo 41 e 42. O poder curador de Jesus está presente na vida da igreja por intermédio do Espírito Santo. O poder curador de Jesus não se findou, não se restringiu somente a Jesus, mas o poder do Senhor Jesus, o poder curador do Senhor Jesus, ele teve continuidade através dos apóstolos, através da igreja do Senhor, da igreja que Jesus instituiu na terra. Então, nós somos a agência de salvação e cura para a humanidade. A igreja de Cristo é a agência salvadora e curadora através do poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Olha só, Marcos capítulo 16, verso 17 e 18 diz: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então a igreja de Cristo é a agência salvadora e curadora para a humanidade. Terceiro assunto, o que podemos fazer para receber a cura divina? Então nós temos alguns passos que precisamos praticar, precisamos ter isso no nosso coração, para que nós possamos receber a cura. Talvez você esteja errando em algum desses passos que nós vamos mencionar e por conta disso você não tem recebido a cura. Ou você pode estar sendo enganado por falsos cristos que tem por aí, que prometem cura, mas na verdade não cura nada, porque o Senhor não deu permissão a essas pessoas. Então tome cuidado. Mas vamos aos passos para que você possa então receber a cura divina. E o primeiro deles é: preciso acreditar no poder de Jesus. Se você não crer no poder de Jesus, como que você vai receber a cura divina? Porque a cura divina é um processo sobrenatural. Não é a cura que nós esclarecemos no início da nossa aula. A cura é através de um tratamento medicinal e assim por diante. Mas a cura divina é algo sobrenatural, é um processo divino. Então, se você não crê,
em Jesus, no poder de Jesus, como que você vai ser curado? Como que você vai receber a cura? Olha só, João capítulo 14, verso 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O Senhor Jesus falando, credes em Deus e credes em mim. Se você não crê em mim, você não crê no meu poder. Você não crê que Jesus pode te curar. Agora, se você crê, você receberá a cura divina. É preciso confiar no poder de Jesus. Então, uma vez que você recebe a palavra de cura, a oração de cura, você tem que confiar. Confiar no poder de Jesus. André, mas a cura divina tem que ser instantânea. Pode ser que sim, mas aí caracteriza um milagre. A cura divina é algo gradual, é diferente. Então nós temos a cura, que é um tratamento de saúde, um tratamento racional. Nós temos a cura divina, que é um processo sobrenatural. E o milagre, que é um processo imediato e também sobrenatural. Se você não crer e não confiar, você não vai receber nem a cura divina e nem muito menos o milagre. Então é preciso confiar no poder de Jesus. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes, ou seja, não duvides no teu próprio entendimento. Você tem que confiar, não pode duvidar. Também é preciso confiar nos líderes da igreja. Hoje você vai receber a cura através das mãos dos líderes da igreja. Porque isso foi outorgado, essa ordenança eclesiástica para a oração, intercessão, a unção dos enfermos, foi outorgada para os líderes da igreja. Então, quando você for diante do altar para receber a oração, receber a unção, se você não confiar no seu líder, como que você vai receber a cura? Porque o seu líder, o pastor da igreja, ele é o quê? Ele é um representante do Senhor aqui na terra. Se ele é um representante de Deus na terra e o Espírito Santo está na vida dele, então você tem que confiar. Se você não confiar, é a mesma coisa que você não está confiando em Deus. Olha só, Hebreus capítulo 13, verso 17, olha o que ele nos diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então precisamos confiar em nossos pastores, nos líderes que Deus colocou diante do rebanho, para orar, para interceder, para ungir o seu rebanho, a igreja de Cristo, o povo de Deus. Se você não confia no seu pastor, no seu líder, como que você vai confiar? Como que a cura virá para você se você não confia? E se você não confia no representante espiritual de Deus, é a mesma coisa que não confiar em Deus. É preciso também perseverar na fé e na oração. Então, recebi a unção do meu pastor, da cura divina. Recebi a unção, eu estava enfermo, recebi a unção, recebi a oração. Qual que é a minha obrigação agora? É acreditar, confiar e também perseverar na fé e na oração. Ter fé que você foi curado e perseverar na oração. É preciso perseverança. Como eu falei, a cura divina é um processo gradual, diferente do milagre, que é instantâneo. Olha só, também não podemos deixar de procurar auxílio médico. Não podemos deixar de procurar auxílio médico. Ah, André, mas você está me dizendo que eu preciso crer, que eu preciso confiar, que eu preciso ter fé, que eu preciso confiar nos meus líderes, que eu preciso orar. Mas então eu não preciso procurar o médico. Precisa sim, justamente para confirmar aquilo que foi impetrado sobre a sua vida, aquilo que foi derramado sobre a sua vida. Confirmação. E olha só o que nós vamos ver na palavra de Deus em relação a isso. O próprio Jesus falou para alguns homens irem diante do sacerdote. Porque naquela época, quando uma pessoa ficava enferma, a primeira coisa que ela tinha que fazer é se apresentar diante do sacerdote. Aí o sacerdote examinava aquela pessoa e diante disso, ele orava a Deus e aí então ele passava as orientações para aquela pessoa. Após decorrido o tempo, de acordo com as orientações que o sacerdote passou para aquela pessoa, ela tinha que se apresentar novamente ao sacerdote para ele examinar novamente e ver se a pessoa foi curada. Foi o que aconteceu aqui na passagem que nós vamos ler. Lucas, capítulo 17, do verso 12 a 14. E entrando numa certa aldeia, Jesus, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, porque eles não podiam se aproximar de Jesus, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, vendo aqueles homens, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ou seja, era para eles mostrar-se aos sacerdotes, para confirmar a cura que havia sido derramada sobre as suas vidas. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, o próprio Jesus poderia ter falado assim para eles: não, vocês já estão curados, não precisa se apresentar
diante dos médicos, dos sacerdotes, nada. Porque eu tenho poder e acabou. Não, Jesus não falou isso. Jesus ele falou, olha, vocês já estão limpos, mas se apresentem diante do sacerdote para confirmar a cura sobre as suas vidas. Então, meus irmãos, mesmo que você recebeu a cura, você sentiu de Deus através da oração dos líderes, do seu pastor, você recebeu a cura, faça novos exames. Faça novos exames. Se você estiver em tratamento, continue o tratamento. Não abandone o tratamento. Faça novos exames para confirmar. O próprio Jesus falou para aqueles leprosos, olha, vão e se apresente diante do sacerdote. E quando eles foram limpos, foram curados. Mas eles tiveram que ir diante do sacerdote, se apresentar diante do sacerdote. O que nós entendemos? Que nós devemos nos apresentar, fazer novos exames, continuar o tratamento, mesmo depois de ter recebido a cura. Ou seja, para você receber a cura divina, você precisa seguir estes passos. Seguindo estes passos, você receberá a cura divina. Vamos agora fazer a leitura da conclusão da revista. Nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina, pelo nome de Jesus. Podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Eu quero pedir a você que reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, a promessa bíblica da cura divina. Ponto 2, a origem e consequências das doenças no mundo. E o ponto 3, Jesus Cristo cura sim. Reveja também o nosso mapa mental com toda a estrutura de uma forma simplificada desta lição para que você obtenha mais compreensão e guarde melhor todos os pontos e os assuntos, o objetivo, de cada ponto para você ministrar uma aula com excelência, para você participar de uma forma excelente da aula da Escola Bíblica Dominical. Então eu espero você na próxima aula e que Deus te abençoe.